posicionar. A palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, eu, disse o Senhor, ouvirei dos céus. Amém. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero que você entenda. Essa luta não é entre Lula, Bolsonaro, entre esquerda e direita. Não, é uma luta nas regiões celestiais. Amém. É uma luta que nós precisamos entender, que é além de nomes. Não existem nem heróis, nem anti-heróis. Existe o único herói da terra, que chama-se Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é o único. Então, aleluia, nós estamos clamando por isso, porque entendemos como igreja que precisamos nos posicionar de um lado, do lado que não é perfeito, mas do lado que é em prol à família, em prol aos valores bíblicos, em prol a Deus principalmente. Amém. E nós precisamos entender isso e clamar a Deus. Então, nós como igreja, eu como seu pastor, não levanto uma bandeira política, não levanto uma bandeira digamos assim, partidária. Não. A nossa bandeira é Jesus Cristo. Amém. A nossa bandeira é o Senhor. Amém. Então, precisamos clamar. Eu queria que, por gentileza, Mateus se ajoelhasse aqui e nós vamos clamar. Amém. Ele está representando a nação brasileira. Nós queremos que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, porque o Brasil, há 25, 30 anos atrás, era dito como um país que seria o celeiro de missões. E se você está aqui, eu estou aqui nesta manhã, é porque realmente ele é um celeiro de missões. Ele nos enviou aqui para fazer uma obra em Portugal. Amém. Então vamos orar e clamar para que Deus possa ter misericórdia do Brasil. Então abra sua boca, não deixe que eu apenas clame. Você como igreja tem autoridade para fazer isso. Amém. Abra sua boca e declare que o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã, Pai, nos prostrar diante de Ti, clamar a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que nós somos o Teu povo, e se o Teu povo se chama pelo Teu nome, por se humilhar, orar, buscar a Tua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz que ouvirá dos céus, perdoará nossos pecados e sarará nossa terra. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, o Brasil do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja contemplando agora, Pai, essas eleições, Pai. Que sejam eleições limpas, oh Pai, mas que haja justiça e que o Senhor faça prevalecer a sua vontade no Brasil. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o Brasil é um país próspero, um país abençoado, em nome de Jesus, e principalmente um país onde nós possamos declarar que verdadeiramente o Senhor é o Deus do Brasil. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, desejamos, porque entendemos que o Senhor nos tirou do Brasil, nos trouxe para uma terra distante, para poder proclamar as boas novas, para poder engrandecer o teu nome e declarar aos quatro cantos da terra que o Senhor é Deus. Que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Como nós abençoamos desde Portugal, abençoamos o Brasil e declaramos, Pai, que será feita a Tua vontade nessas eleições, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Obrigado a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Amém. Amém. Nós precisamos sempre fazer isso, porque é a nossa nação, né? A minha nação por adoção e a nação de vocês de primeira. Mas precisamos clamar. Amém. Clamar. Não levantar bandeiras de partidos, não, mas levantar a bandeira do reino, porque nós somos do reino e que prevalece a vontade do Senhor. É logicamente que como pessoas a gente tem que ter, digamos assim, nosso lado político, mas jamais como pastor eu vou levantar aqui e dizer, olha, você tem que fazer isso. Não, eu preciso orientar vocês através da palavra, e isso é uma orientação. Precisamos buscar políticos que sejam primeiramente tementes a Deus, e eu creio que da igreja Deus vai levantar, porque houve durante muito tempo uma aversão à política. Eu sempre falo isso, ouvi isso do meu pai, e eu sempre falo isso. Houve uma separação, uma aversão na igreja, dentro do seio da igreja, à política. E nós precisamos entender que da igreja sim, Deus vai levantar, porque na igreja eu acredito que tem pessoas que têm dons para poder exercer a política, para poder exercer cargos públicos e que beneficiem a população e sejam homens e mulheres de Deus usados para que possam ser bênção
da nação, não apenas no Brasil, mas aqui em Portugal também. Então, não seja averso à política. A política é uma coisa boa que foi instituída, claro, por homens, mas é boa. Agora, a politicagem ou usar a política em benefício próprio, isso sim é errado e precisamos combater isso. Bem, amados, então louvado seja o Senhor e declaramos desde Portugal então que o Senhor abençoará o Brasil. Amém. Porque fará maravilhas nessa nação para a glória do nome do Senhor. Amém, amados. Mais um momento de adoração, de louvor, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, né? Queria que abrisse a Bíblia de vocês lá em Provérbios 3, no versículo 3. Provérbios 3, versículo 3. Quando você acha aí, nesse momento de oração, estava ali pensando, né? E acho que é algo muito forte no meu coração. A gente vai clamar mesmo. Por mais que a gente tenha preferências partidárias, a gente tem que entender que o Supremo Senhor, Ele que escolhe toda a autoridade. E se essa autoridade não seja aquela que eu e você compartilha e deseja, até essa autoridade é usada pelo Senhor para afetar a minha vida e a sua de maneira positiva. Amém. O nosso Deus é um Deus que glorifica, é um Deus que recebe com Ele toda a glória e usa quem for, até o inimigo pode ser usado por Deus para abençoar a sua vida e a minha vida. E os nossos parentes lá no Brasil, né? Lembrei aquilo que a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo falou, que seja feita a sua vontade. Amém. Que no Brasil seja feita a sua vontade. Eu não quero saber de direita, de esquerda, porque o salmista nos ensina. E a gente precisa levar os nossos olhos já para o alto, para os montes, que é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, é o Criador dos céus e da terra. E é Ele que a gente precisa ter esse entendimento do que Ele vai fazer. Tá? Então aqui, peguei esse nome atento, pastor, desculpa, mas assim, estamos lá em Provérbios 3, eu queria fazer algo diferente, estou um pouco rouco, né? Eu acho que essa semana é a semana da gripe de todos. E é do versículo 3 ao 10. Então eu queria ler alternadamente com você. Eu queria ler o 3 e vocês como igreja, como um coro sagrado, esse o 4, eu o 5 e assim a gente vai até os 10. Posso contar com vocês? Vamos lá? Com animação, hein? Que o amor e a fidelidade jamais o abandonam. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o fogo de Deus e dos homens em boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao seu corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Glória a Deus. Amém. Então aqui o Senhor nos ensina a uma maneira de confiar até Ele. Isso ele fala sobre o amor, mas ele fala também sobre a fidelidade. E ele fala também sobre o entendimento. Muitas vezes eu penso que a nossa oração não passa do teto porque a gente não tem esse entendimento claro na palavra de Deus, que Ele pode fazer infinitamente mais. Às vezes eu tenho uma visão até onde vai os meus recursos financeiros, mas a palavra de Deus fala que não devemos andar através da nossa visão. Eu não ando por vício, eu ando por fé. É assim que diz a palavra do Senhor. E essa fé que me faz crescer, que me faz querer e que me faz receber de Deus. Porque quando eu peço aquilo, eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais, porque isso está lá em Efésios que fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos pelo poder que Ele opera. Então é esse Deus que eu reconheço aqui. Esses recursos financeiros que nesse momento vão ser arrecadados é para uso da igreja, para a edificação da igreja. E a igreja, a edificação dela é em você, então é algo que você dá para você receber.
Você precisa de um conforto um pouco melhor, talvez em cadeiras, talvez em espaço, talvez em bebedouro. Eu não sei. Talvez o que é para você algo essencial aqui que precisa ter na igreja, para o irmão não é. Mas isso vem através dos nossos dízimos e nossa oferta. E primeiro aqui tem aqui uma revelação muito grande da palavra de Deus. Que se a gente honrar, se a gente tiver essa fidelidade, nós vamos ser os nossos celeiros fartos. E os barris de vinhos transbordarão. Meu irmão, não vai faltar nada na sua vida. Aleluia. Hoje é o primeiro dia da semana e nós já estamos aqui ofertando o nosso melhor para Deus, o nosso tempo para Deus, como maneira de gratidão. É o primeiro domingo do mês. Então, ou seja, de novo estamos ofertando aqui a nossa gratidão a Deus nesse primeiro domingo do mês. E nesse momento eu te convido então, para que você possa ter esse entendimento. Eu costumo, assim, eu mudei um pouco o jeito de ser, porque durante a semana eu pedi a Deus, meu Deus, que no domingo, quem for levar a palavra, que fale comigo, que eu tenha revelação, que eu tenha entendimento, eu não quero ir e voltar conforme eu cheguei. Só que hoje eu já peço a Deus diferente. Falei, Deus, gera no meu coração que o louvor seja abençoado, que a abertura seja abençoada, que o momento de palavra e oferta seja abençoado. Não quero trancar meu coração para nada que o Senhor queira que eu faça como prova de minha gratidão. Aqui, Provérbios fala que tudo, olha lá no versículo 9, fala assim: honra ao Senhor com os teus bens. Pessoal, tudo que temos é do Senhor. Tudo que temos foi Deus que fez chegar na sua mão. Nada é por mérito seu. Tudo é por Deus. E Ele faz isso com graça. Esse é o nosso Deus. A graça de Deus tem nos alcançado. E por isso nós somos gratos. E vamos nesse momento fazer esse ato de adoração, que é a hora do nosso dízimo, do nosso louvor. Aleluia. Se você não trouxe, não tem nada. Pede a Deus durante a semana para Ele gerar isso no seu coração. Na próxima semana traga. Mas eu queria que, se você não trouxe, você ofertasse o seu coração como uma oração a Deus, pedindo para que Deus abra o seu entendimento também para esse momento de adoração. Então curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos no momento agradecer a Deus. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Te agradecemos porque sabemos que se não fosse a provisão do Senhor, nós nada seríamos, nós não existiríamos. Sabemos que todos os nossos dias foram escritos bem antes mesmo de nós nascermos. Então queremos, Senhor, como forma de gratidão, entendendo que tudo que chegou à nossa mão é graças ao Senhor, é pelo Senhor. Queremos então ofertar e dizimar na sua casa, Senhor. Pai, aquele que não trouxe, que está ofertando uma oração, receba aquela oração, Senhor, como aroma suave. Que nesse dia ele sinta verdadeiramente que o Senhor esteve na presença, que o Senhor está nesse momento aqui, não só no momento de louvor, não só no momento da palavra, mas o Senhor se fez presente em todos os momentos do povo. E por isso nós te glorificamos, Senhor, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Para você que trouxe, sai do seu lugar, amém. Já vamos precisar ter uma sala para adolescentes, né? Grande, né? É verdade. Muito bem, amém. Estenda as suas mãos, vamos orar pelas crianças. Pai, nós queremos te agradecer por essas crianças abençoadas, Pai, que logo já se tornarão jovens e homens, Senhor, que vão servir ao Teu reino. Nós declaramos bênção sobre suas vidas e declaramos proteção do alto. E também, Senhor, sabedoria aos pais, para poderem, Senhor, encaminharem essas vidas no caminho da palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos também a Rogéria, que estará com ela, Senhor, fazendo com que esse momento seja na linguagem deles e eles possam entender a Tua mensagem. Ilumina sua mente e seu coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podem ir.
Hoje eu gostaria de falar para vocês um tema que se chama Transformando Realidades em Verdades. E a palavra de Deus nos ensina muito isso. Muitas vezes aquilo que nós falamos termina virando uma realidade em nossa vida, seja positivo ou negativamente. E aí eu quero apenas usar esse texto para começar, mas não vai ser o texto-chave que vamos usar, nós vamos ler em outros textos hoje. Mas abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, no verso 8. Essa é uma chave poderosa que o Senhor dá à igreja, para que a gente possa entender como ser bem-sucedido, como ser próspero, entendendo que ser bem-sucedido e próspero não significa que você vai ser rico, amém? Amém. Mas que você vai ter o necessário para viver e até para dar para as pessoas. E isso sim é prosperidade, isso sim é ser bem-sucedido. Então, Josué capítulo 1, verso 8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Muitos teólogos, muitas pessoas, pastores dizem: olha, você é cristão, agora você vai ser bem-sucedido, próspero, aquela teologia da prosperidade. Só que muitos buscam a prosperidade apenas como um ato de mágica. Mas não é assim, você precisa cumprir alguns requisitos. Você precisa entender que há fundamentos, há princípios que a gente precisa cumprir. E um deles está aqui escrito em Josué, capítulo 1. Diz assim: olhe, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar. Pode passar esse primeiro. Olha, meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Meditar para poder compreender aquilo que Deus está a falar para nós. E falando em meditar, você sabe que meditar, pode passar, é a mesma coisa de ruminar. Eu coloquei essa figura assim propositalmente. Por quê? Porque quem é que rumina? A vaca rumina. Mas a ruminação, sabe o que significa ruminar? Ruminar é processar esse alimento que a vaca come, vai processando, e não processa assim, engole já não. É um processo. E ela vai extraindo os nutrientes, o que é melhor. E é isso que nós precisamos entender, que meditar é ruminar, mas extrair aquilo que é de melhor da palavra. Aliás, toda a palavra é boa, né? Mas extrair sempre os princípios que a gente vem para praticar. E então poder assim compreender e praticar a palavra. O que diz o Salmo 1? Abra sua Bíblia no Salmo número 1, a partir dos versos 1. Vamos ler de 1 a 3. Salmo de número 1. Diz assim então a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Em outras versões fala escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Novamente, agora o salmista está dizendo: olha, medita nela de dia e de noite. O que quer dizer assim? Logo cedo pela manhã antes de dormir? Não, diz assim: dia e noite quer dizer sempre, o dia inteiro, sempre que você puder. E aí então diz assim, verso 3: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque realmente é isso que Deus tem para nossas vidas, a prosperidade. Lembro e repito, prosperidade não quer dizer que nós vamos ser ricos. Olha, se Deus tem essa bênção da riqueza para a sua vida, amém. E eu digo amém mesmo porque Deus vai fazer coisas grandes, mas a riqueza maior está na riqueza espiritual. Em ter Cristo no nosso coração, em que não nos falte nada.
Isso é a verdadeira prosperidade. Então, meditação é o processo pelo qual aprendemos a ouvir Deus falar conosco. Pode passar. Deus fala conosco através da meditação na sua palavra. Muitas vezes as pessoas correm atrás, vou correr atrás de profeta tal, de profeta tal. Olha, eu acredito sim que tem profetas na terra, mas eu acredito que a maior e melhor profecia que Deus tem e fala através dela para conosco chama-se a palavra de Deus. Essa é a maior e a melhor. Olha, não existe outra melhor. E para isso não precisamos correr atrás de conferências nem outras coisas. É bom, a gente participa, sim, é bênção, mas se você tem acesso livre, se você tem pleno acesso, qualquer hora do dia, a palavra, seja ela física ou virtual através do telemóvel, então você tem tudo. Então não deixe de meditar. E aí eu quero entrar agora naquilo que nós vamos ver nesta manhã. Eu queria dizer que no original hebraico, a palavra meditar, ela tem duas palavras que vão falar sobre a meditação, certo? Mas a primeira que eu queria falar para vocês é Hagar, que pode ser literalmente traduzida como ler em voz baixa ou sussurrar, né? Pode passar? Então, sussurrar, vamos dizer assim, é a primeira, que é Hagar. Mas também essa palavra é usada como falar em voz baixa, mas eu quero colocar sussurrar, para que você possa entender, o sussurro. E aqui eu gostaria de ressaltar que quando nós lemos a palavra, muitas vezes precisa ser justamente nesse momento de quietude, de paz. Eu particularmente não consigo ler nada, nem me concentrar quando há muito barulho. Acho que todo mundo é assim, né? Então, nós precisamos dessa quietude, dessa paz. E quando nós lemos a palavra, entender que Deus ele vai sussurrar ao nosso ouvido aquilo que Ele tem para falar conosco. Mas precisamos meditar, precisamos de um momento de quietude. Ontem mesmo eu fui com Célia, fomos aqui em Tui, andar pela, não sei se é a Eco Via de Tui, mas é muito bonito assim. E fomos andando, lembrando algumas coisas, olhando para a paisagem, já era noite, tarde e noite. Mas são momentos assim que a gente precisa ter a sós com Deus. Se nós temos a sós momentos com os cônjuges, nós precisamos ter com Deus também esses momentos a sós, esse momento de poder meditar, de poder ouvir. E olha, teve muitas vezes que eu busquei a Deus, e ainda tenho, que eu não preciso falar nada, que eu preciso apenas, eu começo adorando e fico na quietude. Sabe por quê? Porque é melhor Ele falar do que eu. É melhor ouvir do que eu falar. Muitos até dizem, né? Por isso que Deus nos deu apenas uma boca e 2 ouvidos, porque menos falando, mais ouvindo. Então precisamos entender isso. Mas a segunda palavra hebraica é suar. E suar, que não é de suar, mas é S-U-A-J, suar, ela quer dizer, pode passar, imaginar. Imaginar. E é interessante, porque imaginar significa trasladar a nossa realidade, entendendo as palavras de Deus através de imagens. Aqui implica na visualização daquilo que estamos pensando. Quando oramos aquilo que a palavra de Deus diz, ou seja, nós estamos proclamando a palavra, as palavras elas criam imagens. Vocês lembram? Não sei se você lembra que em Gênesis tudo foi criado através da palavra. Então Deus falava, haja luz, e houve luz. Quero dar um exemplo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. É muito interessante porque esse é um bom exemplo da imaginação, do suar de Deus, da meditação imaginando, né? Esse texto que nós vamos ler é conhecido e você vai então se familiarizar com ele, mas veja o que acontece nesse episódio. É importante a gente entender porque é um episódio em qual Abraão tinha recebido uma promessa, certo? Abraão recebeu a promessa, olha, você será pai de multidões. Só que foi passando o tempo. Quantos já receberam uma promessa e foi passando o tempo e já como que desanimou, assim, olha, eu acho que não vai chegar.
E aí então Abraão estava desse jeito, em casa, assim, olha, na sua tenda, né? Em casa era a tenda. E ele, não vai chegar mais essa minha promessa. Quantos já ficaram assim? Eu já fiquei assim desse jeito, mas não chega mais minha promessa. Precisamos entender que esse texto aqui está nesse contexto. Abraão então tinha recebido uma promessa, ele estava desanimado em casa, e o que acontece? Verso 5. Vamos ler desde antes, eu quero que você entenda mais o contexto. Verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou ao soberano: que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas do céu, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Aleluia. Olha aí então, veja bem o que acontece aqui agora. Agora vai vir, Abraão sai da sua tenda e vai para o céu. Pode trocar, por favor, Mateus. Olha, imagine essa cena. Abraão olha aí e começa a contar 1, 2, 3 mil, 10 mil, 5 mil, milhões. Não dá para contar. Sabe por quê? Hoje uma dessas estrelas é você e eu. Amém. Porque nós somos filhos da fé de Abraão. Olha, é maravilhoso entender isso. Então Abraão, ele sai da sua tenda, ele olha e ele começa a suar. Não é suar que ele está suando, não. É a imaginar. Imaginar. Meditando naquilo que Deus tinha falado no seu coração. Eu gostaria, na verdade, se você nesta manhã sair daqui e entender que através daquilo que você recebe de palavra de Deus, e você vai fazer na sua casa, caminho a casa, você vai imaginando e projetando aquilo que Deus falou no teu coração, e você vai gerar isso no seu coração. Isso vai ser gerado. Mas quero dizer nessa manhã para você: não duvide daquilo que Deus te prometeu. Amém. Porque isso vai acontecer. Quando nós estávamos no Brasil, Deus tinha colocado no nosso coração desde 2017: olha, vocês vão sair. E eu dizia: não, Senhor, estou tão bem aqui, já passados 40 anos, meu Deus do céu, não faça isso comigo não. Sair de novo da terra, agora já é minha terra, já sou conhecido aqui. Não, vocês vão sair. E aí começamos a orar e no meu coração foi gerando esse desejo então. E pode crer, e tenha certeza de uma coisa: desde lá eu visualizava você aqui sentado. Amém. Aleluia. Desde lá eu visualizava vocês aqui, e nós juntos. E Deus começou a gerar isso no coração. Foi rápido? Não. 2015, 2022, 5 anos. Teve uma pandemia no meio. Foi difícil, mas precisamos perseverar e crer. Amém. Crer e perseverar. Quando nós proclamamos a palavra anteriormente meditada, ela então se torna uma verdade em nossa vida. É por isso que o tema da mensagem de hoje é transformando realidades em verdades. Eu não sei qual a realidade que você está vivendo nesse momento, nesse dia, ou nesse tempo da sua vida. Talvez a sua realidade é assim: olha, não aguento mais, eu quero acabar com isso. Talvez a sua realidade é: quero me mudar. Ou a sua realidade é: eu quero mudar de emprego. Ou a sua realidade é sair desse momento de tormento financeiro que você está vivendo. Não sei, mas eu sei que se você meditar na palavra, você ouvir a voz de Deus e acreditar, crer que Ele te fez uma promessa e que essa promessa chegará, você vai transformar a sua realidade numa verdade. Amém. Isso que Deus quer. Então Abraão, ele fez isso. Se você talvez está enfermo hoje, doente, você tem que entender que a realidade é isso, que o médico deu um laudo.
Mas a palavra do Senhor disse que Ele levou sobre si nossas enfermidades. Amém. Que Ele levou sobre si nossas maldições. Então Ele levou sobre si. Isso não quer dizer, pronto, agora não vou adoecer. Não é isso que Deus quer. Deus ele quer dizer que apesar dessa situação, que apesar dessa enfermidade, você e eu temos uma promessa. Deus, ele morreu em nosso lugar, sobre a cruz, ele levou sobre si nossas enfermidades, levou sobre si nossas maldições, levou nossas transgressões. Então, acreditemos nisso. Agora abra sua Bíblia, outro exemplo, mas agora no Novo Testamento, Lucas capítulo 8. Lucas no capítulo 8. Não se preocupem não, que no próximo local vamos ter o berçário. Amém. E já chega, em nome de Jesus, né? Para ficar mais tranquilo, meninos. Eu sei que para eles não é fácil não. Lucas capítulo 8, versos 40 em diante. Pode mudar já. Esse texto traz uma história, na verdade duas histórias numa só. Eu gostaria que você partilhasse isso junto comigo agora, entendesse isso. Vamos ler, verso 40 em diante. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, grave essa idade, 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos. Olha, na palavra não existem coincidências. Tudo Deus usa de uma maneira didática. Ele converge tudo para uma coisa, para a glória dele. Havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Diga assim: instantaneamente. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir. Olha, sempre vai ter alguém que vai se zombar da tua dor ou da tua fé. Sempre. Pois sabiam, todos começaram a rir, pois sabiam que ela estava morta. Verso 54. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. De novo, imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Então os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido.
Jesus disse assim: olha, não vai publicar isso no Instagram, não vai botar no YouTube, não conta ninguém. Jesus estava dizendo: olha, isso não é para me engrandecer, é para a glória de Deus. Mas veja bem esse contexto. E nessa história nós temos uma menina de 12 anos à beira da morte e uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo. Temos aqui duas realidades. O panorama aqui é de enfermidade e morte. Porém, existe alguém que acredita nas palavras de um homem e sabe que essas palavras são verdadeiras. É uma mulher que entende a sua posição, que sabe que ela tem uma realidade, mas entende que há uma verdade. Entenda bem isso. Temos também um pai conhecedor da lei. Com certeza ele meditava na palavra, no sentido hebraico de Hagá. Então ele, por quê? Porque os judeus eles tinham que ter esse estudo, esse ensino da palavra desde pequenos. Obrigado, meu amado. Então nós precisamos entender isso. E aí o que é que acontece? Ao ver toda essa história, esse panorama, eu comecei a meditar e me chamou uma coisa a atenção. Jairo, apesar de ser um homem que tinha um cargo administrativo elevado na sua comunidade, ele não deixou que a sua posição, que o seu cargo, não permitisse dele adorar o Senhor. O que diz a palavra? No verso 41, olha: então o homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Sabe o que significa prostrar? É ficar assim, ó, Senhor Jesus, desse jeito. Isso é prostrar. Amém. Isso é adorar. Ele adorou o Senhor Jesus. Então ele veio dessa maneira, diante de Deus, diante de Jesus, perdão, e o adorou. Por outro lado, temos uma mulher que sofria já durante 12 anos com uma doença incurável. No verso 43 vai dizer isso. Olha, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo da hemorragia e gastou tudo que tinha. Olha, ela foi para todos os médicos, ela foi para o centro de saúde aqui de Valência, foi até para o Trofa e gastou tudo. Não tinha mais solução. Você já pensou, já viu uma história dessa? Olha, a pessoa gasta tudo, mas não encontra cura, não encontra resposta, não encontra solução. Não é de ficar louco, não é de ficar assim, já totalmente desenganada. Mas essa mulher era judia. E isso era pior ainda. Por quê? Porque os judeus, eles separavam, excluíam uma pessoa que tinha esse problema, porque na cultura judaica, isso você vai ver em Levítico capítulo 15, não precisa abrir agora, não vamos entrar nesse detalhe, mas na cultura judaica, uma pessoa com hemorragia, uma pessoa que está com sangue, não pode ter contato nem no templo, nem com o sacerdote. E ela não tinha seus períodos apenas 5 dias por mês. Era 12 anos sem poder ter contato, 12 anos sem poder entrar numa sinagoga, 12 anos sem poder ter contato com pessoas, sem poder ser recebida pelo sacerdote. Já pensou? Já pensou isso? Era uma situação difícil. Além de ter gastado tudo, ela não tinha contato social nem espiritual. Nada faria mais sentido para a vida dela. Então, ela viu com sua mente, imaginou suar. Ela imaginou: se o Senhor Jesus está passando aqui, se eu tão somente tocar na borda do manto dele, eu serei curado. Amém. Ela começou a imaginar, porque já tinha ouvido falar que Jesus estava passando pela cidade e ele podia curar, ele tinha poder. Ela vai, pega no manto, de tal maneira que, olhe, não sei se você visualiza, eu esqueci de colocar essa visão, mas aqui dá para ver mais ou menos. As pessoas estavam assim todas
juntas, todas pegadas, era multidão. E aí Jesus disse: olha, quem pegou no meu manto? Aí Pedro disse, né? Ué, está dizendo, ó, quem me tocou? A multidão está te comprimindo, um do lado do outro. É porque eu senti que de mim saiu o poder. Sabe por que saiu o poder? Não saiu o poder para aquele que estava tocando, porque tinha muita gente tocando. Não saiu o poder para qualquer um. Saiu o poder para a mulher que visualizou no seu imaginário que ela já estava curada porque tocaria em Jesus. Amém. Como você tem visualizado? Como você tem feito a sua meditação diária? Visualizando a sua realidade ou a verdade em Cristo? Nesta manhã, o teu desafio. Não importa o problema, não importa a situação, não importa aquilo que você está vivenciando. Visualize não a sua realidade, visualize a sua verdade em Cristo. Ele vai fazer com que a sua realidade se torne na verdade que está na palavra. Amém. A gente precisa entender que Deus, Ele tem poder para fazer coisas que nenhum homem tem aqui na terra. E você e eu temos esse poder não porque nós somos melhores, mas porque nós somos igreja do Senhor. Amém. E Ele nos concedeu esse poder. O que vai dizer em Mateus? Olha, todo poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. E Ele está dizendo, olha, esse poder que eu recebi, eu estou transferindo para vocês, igreja. É isso que Ele está dizendo. Eu estou transferindo para você. É por isso que Marcos vai dizer assim, Marcos 15, vai dizer, olha, vocês imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Vocês vão expulsar demônios. E se porventura tomarem algum veneno mortífero, não lhes fará mal algum. É esse poder que Deus deu à igreja. E nós, às vezes, como igreja, ficamos paralisados. O que vamos fazer? Ore, porque se Deus já nos deu poder, nós faremos obras maiores. Não para a glória nossa, mas para a glória dele. Nosso papel é orar, nosso papel é interceder, nosso papel é clamar. Agora, se Deus vai fazer, aí depende da vontade dele. Mas precisamos orar, clamar. Vamos entender isso. Vamos prosseguir então. Enquanto, o que acontece agora? Olha, é tremendo. Jesus despede a mulher, agora não mais impura, mas purificada, transformada, curada. E lhe disse uma coisa, isso me chama muito a atenção, filha. Ele agora chama como? Filha. Ela não é mais uma mulher desprezada. Agora ela já tem uma identidade. Filha. Vocês, mulheres, são filhas. Vocês, homens, são filhos. Aleluia. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Olha, quem foi que curou a mulher? Foi a fé da mulher. Foi essa imaginação. Lembra o hebraico? Suar. Ela imaginou a sua verdade. Ela imaginou que a sua realidade era uma, mas a sua verdade é outra. Então ela agora está curada e foi despedida em paz. Enquanto Jesus despedia a mulher, chegaram alguns parentes de Jairo, dando uma notícia terrível: tua filha morreu, não incomodem mais o mestre. E essa passagem me ensina uma coisa que quero compartilhar já para entrando na conclusão da mensagem. Em tempos de crise, de enfermidade, de desespero, feche os seus ouvidos para vozes que não vêm de Deus. Amém. Feche seus ouvidos para vozes que vão botar você para baixo. Feche seus ouvidos para aquilo que te coloca inferior. Olha, não tem mais jeito. Olha, esse vai ser teu destino. Não ouça essas vozes, mas ouça aquilo que a palavra diz. Aleluia. Amém. Olha, o que diz então Jesus? Ouça a voz de Cristo. O que diz Jesus para Jairo? Não tenha medo, Jairo. Eu quero dizer agora para você: não tenha medo, Eduardo.
Não tenha medo. Não tenha medo. Deus está com vocês, contemplando. Aleluia. Deus sabe o que vocês têm passado. A realidade de vocês é uma, Samara. Aleluia. A realidade está sendo difícil. Não está sendo fácil. Mas a verdade é que Deus já reservou tudo para vocês. Visualizem aquilo que vocês querem. Muitas vezes a gente não consegue bênçãos, porque a gente, com tanta coisa que acontece conosco, a gente perdeu. Aí a nossa imaginação, ela como que se perdeu um pouco. Mas comece a imaginar o canto de vocês. Comece a imaginar, eu quero um T2, naquele preço, bom, com quintal, para Joshua correr, para os 5 meninos que vêm mais correr. Tô brincando. Eu também recebo, mas Pronto. Então, veja bem, comece a visualizar, comece a contemplar aquilo que Deus já fez. Muitas vezes a gente se fecha, não tem jeito, eu sei porque eu já fiz isso, já aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui, disse, Senhor, não tem jeito, o que eu vim fazer aqui? Pandemia, não tem trabalho. Mas eu comecei a entender, não é isso que Deus tem para você. E eu comecei a visualizar. Disse, não, Deus tem realmente coisas melhores. Estamos ricos? Não. Seremos ricos? Não sei se Deus tem isso para mim ou para você. Mas a única coisa que eu posso dizer é que até aqui nada tem nos faltado. E não faltará. aleluia. Então, que nós possamos ser como essa mulher, mas também que sejamos assim como Jairo. Olha o que Jairo fez. Então ele prosseguiu. O que diz assim? Ouvindo isso, Jesus, ouvindo o quê? Aquelas vozes, olha, não incomoda mais ou menos, a tua filha já morreu. Jesus disse, não tenha medo, Jairo, então somente creia, ela será curada. E eu quero dizer, ser boca de Deus para você nesta manhã, não tenha medo, aquilo que Deus te prometeu está chegando. Amém. Não tenha medo, não tenha medo. Ouvindo isso, então, verso 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele. Isso aqui me ensina outra coisa. Me ensina uma coisa, que quando a gente recebe uma bênção, não devemos compartilhar com todo mundo. Porque nem todo mundo torce a favor nosso. Tenha sabedoria para isso. Nem todo mundo torce. Às vezes a gente compartilha alguma coisa nossa e as pessoas, elas estão invejosas. Então precisamos ter muita sabedoria. Então ele entrou com Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Outra coisa, talvez não haja invejosos, mas talvez haja pessoas que nós convidamos para dentro que vão com os seus lamentos nos contagiar e fazer com que a gente comece a lamentar. Não é verdade? Precisamos estar atentos. Enquanto isso, chorando por ele, Jesus disse, não chore, ela não está morta, mas dorme. E aí vem os engraçadinhos, né? Todos começaram a rir, pois sabiam que ela estava morta. Olha, vai ter sempre alguém que vai zombar, que vai rir, que vai dizer, olha, rapaz, isso aí tem... tão iludido, né? Só que não é... Nós não somos iludidos. Nós temos fé. Amém. Nós cremos, como o Murilo bem disse aqui, olha, nós não andamos pelo que vemos, porque confesso que se eu andasse pelo que via, já estava longe, né? A gente anda por fé. Mas ele, Jesus, tomou a menina pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou. O espírito não estava mais nela, ela estava morta mesmo. Mas o espírito dela voltou e ela imediatamente se levantou. Então Jesus ordenou que lhe dessem de comer. Os pais ficaram maravilhados. Creia. Nesta manhã, eu gostaria de dar essa escolha a você.
continuar vivendo a sua realidade ou realmente acreditar na palavra de Deus e torná-la verdade na sua vida. Eu não sei qual tem sido a sua realidade. Feche seus olhos. Talvez a sua realidade tenha sido difícil, talvez a sua realidade tenha sido dura, talvez você tenha passado por circunstâncias que não imaginou passar. Mas eu sei uma coisa, nossa realidade não está tão dura quanto essa mulher, que 12 anos estava sofrendo, excluída, separada, que tinha gastado tudo, que estava doente. Você já imaginou sangrar durante 12 anos, meu Deus? Nem você estava como Jairo na sua casa, que estava praticamente de luto. Se esses dois exemplos, Deus teve jeito, porque houve cura e houve como ressuscitar dos mortos uma menina, imagine a sua realidade. Amém. A sua realidade, ela já está contida na verdade que o Senhor tem para a sua vida. Amém. Não olhe para trás. Comece a imaginar. Lembre essa palavra suar no hebraico. Comece a trazer à sua mente, na sua imaginação, a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você é escolhido, que você é filho, que você é geração eleita, é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você e eu somos isso, então, para que ficar se lamentando? Comece a visualizar e transformar a sua realidade em verdade. Amém. Transforme a sua realidade em verdade. Talvez, pode abrir os seus olhos, a sua realidade está com esse deserto, olha. Talvez está assim, mas Deus está querendo transformar a sua realidade desértica numa realidade com vida. Amém. Cheia de vida. É isso que Deus tem para nós. Amém, amados? Amém. Nessa manhã eu gostaria de que você pudesse colocar diante do Senhor a sua oração, o seu pedido, e comece a vislumbrar a sua verdade. Deixe a realidade aqui nesse plano e comece a vislumbrar a sua realidade, a sua verdade no plano espiritual. Enquanto eu canto essa música, você reflita nisso. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a sua voz. Mas quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, me leva. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Ouvir tua voz,
tem crido, acreditado que essa realidade é para sempre. Mas não, essa realidade ela está hoje até término. E a começar a verdade na sua vida. Há uma verdade na sua vida que precisa iniciar. E para isso precisamos ouvir mais a voz de Deus. Para isso precisamos estar mais atentos para aquilo que Deus tem para nós. Talvez a sua realidade é que não está aguentando mais no trabalho. Não está aguentando mais. Deus tem o melhor. Amém. Deus tem o melhor. Talvez a sua realidade é eu preciso de me mudar para um local melhor. Amém. Deus tem um local melhor. Eu creio, meu Deus. Mas está difícil. Olha, Valência, Monção, Cerveira, não tem mais canto. Tem. Amém. Comece a visualizar. Amém. Comece a suar. Amém. Não é suar de correr, não é suar de imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Pai, nessa manhã nós queremos louvar o Teu nome, te agradecer pela Tua fidelidade em nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. E queremos, Pai, entender através desses exemplos da fé que a nossa realidade pode ser adversa para nós, mas a verdade da Tua palavra nos traz alegria, porque sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós. É verdade. Por isso, Pai, nos ensina cada vez mais a poder meditar na Tua palavra de dia e de noite, poder ouvir mais a Tua voz, estar mais atentos à Tua voz do que a comentários que existem aqui na terra. Nos ajuda, Pai, porque nós cremos que o Senhor já tem a resposta, já tem a solução, já nos deu a vitória. Aleluia. Para a glória do Teu creio, nome. Deus. A Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração. Oh Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos e declaramos que essa semana, Pai, nós vamos meditar na Tua palavra, mas não apenas meditar, vamos imaginar já pela fé aquilo que o Senhor reservou para nós. A Ti seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, não apenas hoje, mas para todos sempre. Que o amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a Tua igreja, não apenas essa igreja local, mas a Tua igreja espalhada na face da terra. E a Tua igreja diz: Amém. Deus abençoe uma semana de paz, de vitórias e de visualizar aquilo que Deus já preparou para você. Amém. Um abraço.